uma grande denúncia que nós vemos aqui. Ele diz no versículo 13: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, eu tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Meus irmãos, a acusação que traz essa carta é o envolvimento com Balaão, é ser ludibriado com as coisas de Balaão. E quem é Balaão? Balaão foi um profeta, meu irmão, considerado um profeta no Antigo Testamento, um mau profeta, que dava mau testemunho e que conduziu, como diz a carta aqui, as pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Naquela ocasião, vamos pensar, estamos falando agora lá em Números, livro de Números, capítulo 22, e vai se estender a história até o 30 e alguma coisa lá na frente, a história onde vive Balaão. Naquele período da história, meu irmão, as pessoas falavam de Deus, a espiritualidade era diferente da que nós temos hoje. Naquela época, muitas pessoas falavam de Deus, muitas pessoas tinham deuses. E era o Deus Sol, era o Deus Chuva, Deus Terra, Deus Árvore, Deus qualquer coisa. E havia uma multidão, meus irmãos, de entidades que eram tidas como deuses, pessoas que falavam em nome dessas entidades, e no meio de tudo isso estava lá Balaão. E quando uma pessoa ia ouvir falar de Deus, ia ouvir uma palavra profética, essa pessoa não tinha ideia de que espírito aquele profeta representava. Não sabia que espírito falava através daquele profeta. Então, diferente de hoje, meu irmão, existiam muitas pessoas que falavam e diziam diversas coisas acerca daquilo que é o transcendente da parte de Deus. E Balaão era um desses que falava a torto e a direito, e muitas das coisas que ele falava não provinham da parte de Deus. Perceba que se alguém vier aqui e disser algo para você, Deus me mandou dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu não sou louco de dizer que Deus não falou. Se alguém disser aqui, olha, Deus mandou dizer que você, meu irmão, hoje você, blá, 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 blá. Falou em nome de quem? Falou em nome de Deus. Não sou eu a falar, mas Deus está falando. Quem é doido de falar que Deus não falou? Não é? Naquela época, principalmente, meus irmãos, em que a espiritualidade era algo muito perdido, tinha tanta variedade, tantas coisas para enganar as pessoas, e quando se dizia em nome de Deus, não se sabia de que espírito estava falando. E naquela época, o povo de Deus avançava, os judeus estavam crescendo e avançando numa campanha militar muito forte. E estava lá Balaão, e foi chamado por Balaque, que era o rei dos Moabitas, para fazer alguma coisa. E é sobre esse ponto que eu quero tratar com você nessa noite, meu irmão. Sobre o pedido de Balaque para Balaão. Inclusive, se você estiver comprando um cachorro agora, for comprar um gato, querer colocar um nome, tem dois aí para você escolher, Balaque e Balaão. Bonitos nomes, né? Se estiver grávida, aí, não sei, vê bem. Eu não gostaria de chamar Balaque, né? Você gostaria? Lendo essa carta, meu irmão, à igreja de Pérgamo, uma das coisas que salta aos olhos é uma mensagem muito clara de Deus dizendo para mim e para você o seguinte, que a única coisa capaz de trazer dano à sua vida é o seu pecado. Eu vou repetir a você. A única coisa capaz de trazer danos à sua vida é o seu pecado. Mas pastor, e os demônios, e os diabos, e os o quê? A única coisa capaz de trazer danos à sua vida é o seu pecado. Portanto, meu irmão, se você ainda tem medo de macumba, ainda acha que olho gordo, né, bota lá, como é que chama?
cabeça de alho na porta para espantar qualquer coisa, ou põe não sei o quê. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de crescer. A única coisa capaz de causar dano à sua vida é o seu pecado. Demônios, como a Bíblia chama, as entidades espirituais malignas, né? Ou o próprio diabo em si, são criaturas de Deus, assim como você, assim como eu. O tempo é uma criação do Senhor. A terra, o universo, a água, o mar, as coisas que nadam lá dentro, as que voam do lado de fora, tudo é criação de Deus. Portanto, estão sujeitas ao seu Criador. Da mesma forma, o diabo, demônios, anjos, todos estão sujeitos ao Senhor. Portanto, meu irmão, eu vou repetir para que você jamais esqueça isso na sua vida. A única coisa capaz de causar dano à sua vida é o seu pecado. Estávamos falando de Balaque e Balaão. Israel, você vai encontrar essa história lá no capítulo 22 de Números, avançava com muita... enroscou aqui, muito feroz o exército israelense, avançava e dominava, e onde ele ia as pessoas tremiam, tinham medo, porque estava vindo o povo de Israel, estava vindo aqueles que serviam ao Deus verdadeiro, e eles tremiam, porque aonde Israel ia, Deus dava a vitória e fazia com que eles dominassem, fazia com que eles ganhassem aquela terra, conquistassem, meu irmão, e era a custo de espada ali, no bucho, cortando o pescoço, e eles foram avançando e progredindo. E nessa campanha que eles estavam fazendo, eles estavam se aproximando dos moabitas. E o rei de Moabe, Balaque, quase que eu falo Ameleque, o rei de Moabe, o Balaque, ele está com medo, ele está morrendo de medo, ele ouve as pessoas e aqueles mensageiros que vinham dizendo, olha, o povo de Israel está chegando, e ele começa a ter medo, e ele treme, e ele olha assim e fala, vixe, traz outra fralda que essa já foi, manda trazer aqui Balaão, meu irmão, manda trazer Balaão, que era quem? Dito profeta. E porque ele dizia coisas em nome de Deus, porque ele trazia palavras de Deus, ele tinha respeito. Balaão tinha respeito no povo. E se ele falasse alguma coisa, as pessoas paravam para ouvir, porque é um profeta falando. Veja, meu irmão, nos dias de hoje não tem diferença nenhuma. Presta atenção ao profeta que você está ouvindo, para você não ouvir profecias que não provêm do Senhor, para você não ouvir palavras que não vêm do trono de Deus, mas vêm de qualquer outro lugar, para causar barulho, ruído e prejuízo para a igreja. Então as pessoas mandaram chamar lá Balaão. Balaque falou, manda trazer esse cara aí, porque é o seguinte, se ele é profeta, o que eles tinham na cabeça na época? Se o profeta falou, meu irmão, está falado. O profeta diz que vai acontecer vai acontecer, já era. Profeta é profeta. Então chama Balaão lá, porque ele é um profeta que fala em nome de Deus. E aí disseram para ele lá, o Balaão, o rei Balaque lá mandou te chamar. E ele falou, mas eu vou fazer o que lá? Ele falou, olha, é o seguinte, o rei está querendo que você faça uma campanha para amaldiçoar o povo de Deus. O rei Balaque está te chamando para você amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Porque eles estão vindo ali e olha, daqui a pouco eles chegam aqui e eu não estou... Já roei tudo a unha, esses caras vão chegar e vão me matar aqui, eu não quero. Amaldiçoa esse povo, Balaão. Sabe qual foi a resposta de Balaão? Não sabe? Você fez assim. Sabe qual foi a resposta de Balaão, meu irmão? Balaão falou, não rola. Sabe por que não rola? Não é porque eu sou profeta do Deus Altíssimo, não. É porque Deus, Yahvé, abençoou esse povo. E porque Deus abençoou esse povo, não há quem amaldiçoe esse povo. Não dá para amaldiçoar um povo que foi abençoado pelo Senhor, porque o Senhor já abençoou, está abençoado. É por isso que eles estão vindo arrebentando com tudo aí, porque eles são abençoados. E Balaque diz, não é possível, faz favor. Eu quero que você ore
faça uma campanha, faça alguma coisa para amaldiçoar esse povo, porque esse povo está vindo e eles vão tomar aqui o meu território, amaldiçoa. E ele disse de novo: ô Balaque, deixa eu te dizer uma coisa, não dá para amaldiçoar quem Deus, Yahvé, abençoou. Portanto, meu irmão, a única coisa, vou repetir, que pode causar dano na sua vida é o seu pecado. Balaque insistiu, deu dinheiro, ofereceu poder, ofereceu um monte de coisa para Balaão. Falou: Balaão, eu vou te dar dinheiro. Balaão, eu vou te dar... Você não sabe o que eu vou te dar, Balaão. Eu vou te dar um freezer, Balaão, lotado de açaí, Balaão. E ele disse: mas não dá, Balaque, você não entendeu? O que Deus abençoou, meu irmão, não tem quem amaldiçoe. Se você é abençoado do Senhor, não há quem te amaldiçoe. Não há macumba, não há poder demoníaco, não há entidade que se levante contra o Senhor Todo-Poderoso, meu amado. Então a única coisa capaz de causar prejuízo à sua vida é o seu pecado, é você mesmo andando fora dos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que não é a vontade do Pai. Isso sim causa dano à sua vida. Mas Balaque não parou. Balaque insistiu. Falou: mas Balaão, faz alguma coisa. E o rei se humilhou lá, chorou, deve ter feito um monte de coisa, promessas mil para ele. E quando ele estava indo embora, e a história é longa, tá, meu irmão? A história é longa. Vai ler lá que é curiosa a história. Acontece algo muito interessante antes de Balaão ser chamado. Antes deles serem chamados, para que você entenda exatamente o que eu quero dizer, eu vou contar essa parte também. O povo estava lá numa campanha militar muito forte, avançando, ganhando territórios, sendo superior aos outros povos. E de repente, no meio de toda essa campanha, no meio de todo esse mover do Senhor acontecendo ali, sabe o que é que o povo de Deus começou a fazer, meu irmão? Ao invés de estar lá, louvado seja Deus, ao invés de estar lá orando: Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Senhor, qual é a direção? Sabe o que eles estavam falando? Pô, Deus, eu não aguento mais essa comida maldita. Eu não aguento mais comer essa mesma coisa. Tiraram de lá, eu tinha verdura, eu tinha carne, eu tinha aquilo, e começaram a murmurar contra Deus, meu irmão, que tinha tirado eles do Egito. E começaram a murmurar e falar groselha e um monte de coisa, e Deus se irou, meu irmão. E sabe o que Deus fez? Mandou que serpentes aparecessem no meio deles. E todo aquele que murmurava foi picado pela serpente. E começou a morrer um, começou a morrer dois, morrer mais um, e morre mais um. Sabe por quê, meu irmão? Porque a língua não foi retida, o pensamento não foi lavado, não foi renovado, e continuava lá no passado, preso ao velho homem, preso à velha existência. Fica nessa também que a serpente está vindo, meu irmão, picar o calcanhar aí. E aí Deus colocou para eles o seguinte: vai lá fazer agora uma serpente. Vocês vão fazer uma estátua aí de serpente e vão colocar aí no meio, ó. Está lá no capítulo 21 de Números, tá? Ordem de Deus, bota lá. E todos aqueles que murmurarem e forem picados pela serpente, se olharem para a serpente de bronze que foi construída, elas não morreriam. Um sinal de arrependimento pelo seu murmúrio. Portanto, meu irmão, o povo de Deus estava avançando, vencendo batalhas, vencendo campanhas militares, crescendo. Os povos tremiam, moabitas e tudo quanto é gente, amorreus que tinham acabado de ser dominados, todos morrendo de medo. Mas o povo estava lá, reclamando da comida que vinha do Senhor. Quantos e quantos crentes sem vergonha, meu irmão, porque está precisando levar um belo de um chacoalhão da parte de Deus, estão aí reclamando da vida que tem. Estão aí reclamando das coisas que tem. Estão aí reclamando dos relacionamentos que tem. Estão aí reclamando. Meu irmão, para de reclamar em nome de Jesus. Faz cessar a reclamação e começa a dar vazão
ao louvor, ao agradecimento, a glorificar ao seu Deus, meu irmão, que é o Todo-Poderoso, porque Ele tem te tirado do Egito, é Ele que tem te alimentado e te sustentado. Não importa o que você pensa, meu irmão, e o que você acha, tudo provém de Deus na sua vida. Para de murmurar, meu irmão, porque o que pode causar dano à sua vida é o seu pecado. Os bocudos morreram pelo veneno, pela peçonha da serpente. Os linguarudos aí, qual é o salário do pecado, meu irmão? A morte. E Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então trabalhe no pecado, que você será digno do seu salário. Trabalhe, meu irmão, no Espírito, e você será digno também do seu salário, que é a vida. E as pessoas estavam lá, morrendo de medo, porque Israel estava chegando, os amorreus, que eram lá os vizinhos, já tinham acabado de ser dominados, e o bicho estava pegando. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Balaão virou para Balaque e falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te contar uma coisa. Não tem, bota isso na tua cabeça de uma vez por todas, não tem como amaldiçoar o povo que foi abençoado pelo Senhor. Não tem. Não pega, praga nenhuma pega nesse povo. A única praga que pega é se a praga vier do próprio Senhor deles, do Deus deles. Aí sim. Não sendo, não vai. Então, não pense você que você vai conseguir fazer alguma coisa para amaldiçoar, porque você não vai. O que você pode tentar fazer é outra coisa. O que você pode tentar fazer é fazer com que esse povo comece a desonrar o seu Deus, comece a desviar-se do seu caminho, e aí sim você vai provocar a ira de Deus, e a ira de Deus será sobre eles, meu irmão. Então, meu querido, a única coisa que pode fazer com que você seja prejudicado, causar dano à sua vida, é o seu pecado. E Balaão ensinou Balaque, por isso ele foi registrado aqui, a carta de Pérgamo, como que ele fez para que finalmente Balaque tivesse condições de interromper aquela campanha militar que Israel vinha fazendo. E a ordem do rei moabita foi que construíssem tendas no meio do caminho. E essas tendas foram construídas, e à porta da tenda havia uma senhora que entrava na frente de todos que passavam, do povo de Deus, meu irmão. E ela dizia: entre, vem aqui, entra aqui na tenda. Você vai fazer bons negócios aqui. Você vai encontrar coisas que você vai gostar. Entre aqui, você vai se dar bem, né? E chamou todos. Quando as pessoas entravam, quando os homens entravam por aquela tenda, meu irmão, eles encontravam ali vinho, eles encontravam ali frutas selecionadas, um lugar bem aconchegante, uma cama redonda, um espelho no teto, e uma mulher moabita, muito bonita, parada ali esperando por ele. Sabe qual era a oferta do rei de Moabe aos filhos de Deus? Vinho e sexo. Aqueles homens, quando entravam lá, eles se deparavam com uma mulher muito bonita. Não pense você que Moabe colocou as barangas que tinha lá, as moabitas barangas, e colocou lá. Não, pegou as mais bonitas e pôs lá dentro. E é por isso que a Bíblia diz aqui em Apocalipse que Balaão conduziu as pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolo e a se prostituírem. E você sabe o que aconteceu lá dentro. Tem duas coisas, meu irmão, que chacoalham a vida de qualquer pessoa, homem, mulher: alucinógenos e um romance. Se a gente pensar no romance, é a mesma coisa que um alucinógeno, né? O sujeito fica meio drogado quando ele está, né, apaixonado. Ele olha assim, ele só vê coraçõezinhos, né? Tem aquela música Love is in the air. E ele olha assim e fica vendo aquela coisa tal. E ele tinha acabado de tomar um vinho e olhava aquela mulher bonita, aquela cama, e você sabe o que aconteceu. E dali, meu irmão, o povo começou a se corromper. Foi corrompido. Balaque conseguiu alcançar o seu objetivo,
de fazer com que as pessoas se desviassem do alvo, se desviassem do caminho. E aí você sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam ali, que eram filhos de Deus, que deveriam tão somente prestar o seu culto ao Senhor, a Yahvé, o único Deus verdadeiro, meu irmão, entravam ali e coabitavam com mulheres moabitas. Dali quebraram um princípio que não poderiam fazer aquilo, e dali saíam com casamentos, pessoas que levaram as mulheres para casa, levaram consigo essas mulheres, e dali, meu irmão, imagina em casa, o homem ali orando ao Senhor, e a mulher ali fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, meu irmão. Dessa situação, dali a pouco virou um fuzuê, e nem um nem outro entendia nada. E dali a pouco, aquele que era o servo do Deus Altíssimo, sabe onde estava? Estava lá servindo aos deuses lá daquela época, a Baal. Se corromperam, meu irmão, se corromperam. Portanto, a única coisa que pode trazer dano à sua vida é o seu pecado. A desobediência, o desvio do caminho, meu irmão, traz algo à sua vida que abre as portas para o inferno entrarem e fazerem a festa, meu irmão. Fazerem a festa. Então tem gente que fica se perguntando, mas por quê? Justo eu, mas logo comigo e um monte de coisa. Essa semana, durante o estudo de quarta-feira, eu testemunhei para alguns irmãos, vou trazer aqui para todos de novo. Falávamos sobre a misericórdia. A quinta, se eu não me engano na contagem, bem-aventurança no Sermão do Monte. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E a palavra de Deus também diz, meu irmão, lá em Tiago, no capítulo 2, que aquele que não teve misericórdia no dia do juízo, também não encontrará misericórdia. Quem agiu sem misericórdia, também sem misericórdia, será julgado. A sua vida será sem misericórdia. A Bíblia, em outras palavras, lá em Provérbios, diz também que aquele que fecha ou tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, no dia da sua aflição, o seu clamor também não será ouvido. A palavra do Senhor diz diversas coisas sobre a misericórdia, ou seja, a piedade, a liberar o perdão, a agir em favor daqueles que têm necessidades e fazer algo por eles, porque um dia vai chegar a sua vez. Não ache você que você é o mais bonito de todos ou a mais bonita de todas, mas vai chegar o seu dia. E se no dia da aflição de alguém você não teve misericórdia, também sem misericórdia será o seu dia. E eu estava falando com as pessoas que estavam aqui na quarta-feira sobre isso, e eu disse que tinha uma pessoa que trabalhava comigo que tinha todos os motivos, merecia ser mandado embora. Sujeito ruim de trabalho, uma pessoa dita cristã, mas que mente bastante e deixa as coisas bem descaradas, um mau testemunho, meu irmão. Mas tirando a parte espiritual, que não importa o ambiente de trabalho ali, não é a igreja, a parte da igreja é na hora do almoço ou depois do trabalho, que eu falo com ele, mas sobre o trabalho já não tinha mais sentido. Então ele foi colocado numa lista lá que a gente brinca que é a lista da faca na caveira, né? É o blacklist, a lista negra. E toda vez que alguém fala nessa lista, você escuta uma voz de tão temerosa que é essa lista. E ele entrou nessa listinha. E na segunda-feira dessa semana, estávamos lá conversando para ver exatamente quem daquela lista seria de imediato dispensado, e apareceu o nome desse sujeito lá. E quando apareceu o nome desse sujeito, e das coisas que eu ouvi que foram feitas, eu virei para o meu superior e disse para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, não dispensa esse cara não. Eu acho que a demissão é muito pouco. Eu acho que não faz sentido só mandar embora. Vamos deixar aqui e vamos colocar trabalho de chinesinho preso mesmo. Vamos fazer sofrer para pagar tudo o que fez. E quando eu falei isso, meu superior, que não é evangélico, não é cristão, não é nada, virou para mim: ó, mas e aí, a gente não vai para o inferno por causa disso não? Você que sabe, porque ele anda comigo e vê as bíblias no carro, né? E sabe da minha religião, da minha fé, alguma coisa.
Na hora, meu irmão, ele me trucou lá. Falou, mas e aí, nós não vamos pro inferno por causa disso, não? E eu virei para ele e falei, não, rapaz, é justo. É justo, o rapaz fez mal aqui, ó, vai pagar o mal. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal, meu irmão. Não retribua na mesma moeda. E eu estava assim, ó. Cegão. Passou segunda, meu irmão, um ímpio virou para mim e falou, nós não vamos para o inferno por causa disso não. Passou segunda, passou a terça, chegou a quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, eu tive uma reunião com o presidente, estava o presidente da empresa em que eu trabalho, estavam dois vice-presidentes, mais uns 2 diretores executivos, mais um outro lá que não faz, também não conta, mas estava lá também, e estava eu lá. Minha primeira reunião com o presidente da empresa. Então eu estava orando desde segunda, para que essa reunião fosse uma reunião abençoada, porque é a primeira interação, né? É importante ter uma boa imagem, né? Dizem que a primeira imagem é a que fica, não é verdade? E eu orei, estudei o tema, me aprofundei e cheguei de manhã na quarta-feira, saí, não sei se na quarta eu fui levar meu filho à escola ou se eu fui na quinta, mas enfim, eu fui orando o caminho inteiro, pedindo para Deus abençoar aquela reunião, conduzir as palavras, blá, 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 blá. Cheguei lá na reunião, a reunião começou às 9 horas da manhã e foi terminar meio-dia. Entramos na reunião e fala daqui, fala de lá, e fala daqui, fala de lá, chegou na minha parte. Quando chegou na minha parte, eu comecei a explicar. Um dos diretores que estava na sala falou, o quê? O que é isso, rapaz? Não, de jeito nenhum. Aí eu falei, não, calma, acho que você não entendeu. Não, aí começou o outro, não, mas... E, meu irmão, eu fui massacrado. Não sei nem como eu estou vivo hoje. Eu fui massacrado. E apanhei igual cachorro velho na rua. Sabe aqueles cachorros sarnento que a turma passa e ainda dá um pé no rabinho dele, tadinho. Mas apanhei. Eu saí de lá. Graças a Deus que um lá teve misericórdia. Falou, chega, eu acho o seguinte, que eu acho que ele está falando uma coisa e ele está falando outra. Vamos fazer o seguinte, vamos revisar o estudo. E a gente volta a falar. Eu fui vendido para essa reunião, meu irmão. Quem fez o estudo para mim foi uma pessoa do meu time. E no dia que era para fazer o alinhamento com um dos vice-presidentes, eu não pude fazer, porque eu estava numa outra reunião com um cliente de um projeto de mais de 3 milhões de reais. Então é importante a reunião. Então eu falei, vá ao meu lugar, me represente. E ele foi me representar. Aprenda uma coisa, tem certas coisas que você não pode delegar, viu? Aprendi. E aí ele foi, fez lá no meu lugar, passou, falei, tá alinhado? Tá alinhado. Estudei o tema, não tinha nada de alinhado, não tinha nada. Apanhei igual cachorro velho, meu irmão. Apanhei igual gente grande ali, ó. Não tive tempo nem de responder. Ao ponto de um dos diretores que estavam lá, tamanha foi a minha vontade de voar no pescoço de um lá, que ele virou assim e falou, meu, e tal coisa? Eu respondi. Mas e tal coisa? Eu respondi de novo a mesma coisa. Na terceira vez que ele perguntou, subiu aqui. Mas eu segurei e ele falou, cara, eu não consigo mais. Alguém quer tentar? Me chamando de lesado, para não falar outra coisa. E eu olhei para a cara dele assim, eu não podia falar o que eu queria falar, porque eu ia expor o meu time, que fez o trabalho errado, mas quem é o capitão do time que tem que levar. Então estava eu lá apanhando, e finalmente alguém falou, meu, chega, vai fazer de novo esse negócio. Eu falei, pois não, catei minhas coisas, saí, nem me despedi de ninguém, porque eu não queria mais olhar para a cara daquelas pessoas. E eu comecei a orar, para dizer, ô Jesus, pelo amor de Deus, né? E quando eu comecei a orar, sabe o rosto de quem veio à minha mente? Sabe? Do sujeito que eu queria que fizesse trabalho de chinesinho preso. E Deus me fez lembrar, porque era no próprio dia do estudo, Deus me fez lembrar. Você se lembra o que será ministrado na noite de hoje? Quem não tem misericórdia, meu irmão, quando chegar a sua vez também não vai ter. A palavra de Deus é muito clara comigo e com você, dizendo que a única coisa, meu irmão, que pode causar dano à sua vida é o seu próprio pecado. É você, meu irmão, que tem a condição de se auto-sabotar, meu irmão. E que coisa absurda pensar nisso. Eu demorei 3 dias para enxergar a maldade que eu estava fazendo com aquela pessoa.
E depois de aprender a lição, eu voltei lá com meu rabinho entre as pernas, lá, fui lá falar com o meu superior, falei, lembra do fulano lá? Então, ao invés de dar trabalho de chinesinho preso, por que a gente não dá mais uma oportunidade para ele? De repente uma conversa assim, né? Vai, né? Aprendeu a lição ou não aprendeu, né? Vai, bobão. A única coisa que pode causar dano à sua vida é você mesmo. Isso é no seu casamento, isso é na sua vida pessoal, isso é na sua vida profissional, isso é na educação dos seus filhos, isso é na convivência com os seus familiares, isso é na sua vizinhança, isso é aonde você estiver, meu irmão. A única coisa, diabo nem passa perto, meu irmão. Só se Deus chamar, só se Deus abrir e dizer, pode. Demônio, está tudo dominado. Você viu aquela música do está tudo dominado? Tá tudo dominado? É mais ou menos assim. Deus domina todas as coisas. Agora, Deus, quando olha para mim, você sabe o que Deus olha? Que Ele vê quando Ele olha para mim? O que está escrito lá em João no capítulo 10. Que eu fui lavado, fui coberto pelo sangue de Cristo. E depois de ter sido lavado e coberto pelo sangue de Cristo, Jesus me pegou na sua mão. E a palavra diz que da sua mão eu não saio, Ele não me deixa sair. Não há quem me tire de lá. Não há quem seja capaz de fazer algo, nem mesmo eu, para que eu dali, da sua mão poderosa, eu saia. E Ele fecha a sua mão, me detendo ali, me protegendo. E depois de Jesus me lavar, me colocar na sua mão, na palma da sua mão, e me proteger ali, a palavra do Senhor diz que o Pai de Jesus, vem e bota a sua mão sobre a mão de Jesus. E depois que o Pai vem e põe a sua mão sobre a mão de Jesus, a palavra diz, lá em João no capítulo 10, que Ele mandou o seu Santo Espírito vir e selar essas coisas todas. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê tudo isso, meu irmão, lavado pelo sangue do Cordeiro, nas mãos de Jesus, e Deus com a sua mão sobre a mão de Jesus, e o Espírito que sela essa condição. Então, meu querido, não tem mal algum que possa chegar até a sua tenda. Mas quando Deus diz todas essas coisas, Ele diz o seguinte para mim e diz para você também. Mas olha só, não vacila. Porque se você vacilar, o bicho vai pegar. Então, amigão, te recomendo, revista-se de toda a armadura de Deus. Esteja armado, é o que Deus diz para mim e para você. Põe aí a couraça da justiça, o escudo, as sandálias do evangelho. Se prepara, porque o bicho vai pegar. Você acha, meu irmão? Olha bem para mim aqui, olha bem para mim. Tem gente que resolve ler a Bíblia justo na hora do culto, né? Agora não é hora de você ler a Bíblia, não. Só na hora que a gente for ler. Olha aqui para o meu zóio. Está enxergando meus olhos? Meus olhos cor de mel da abelha. Você está me enxergando aí? Você acha, de coração, que a tentação não é gostosa? A tentação? Você acha? Se alguém chegasse para você, Jussara, ou para você, Sandrão, viesse aqui com um prato cheio de número 2 de vaca, cheinho, e dissesse para você, ó, come, mas está temperado. Como é que chama aquele? Vinagre balsâmico. Botei shoyu, Sandrão. Virasse para você, pastor Juarez, com um prato agora cheio de número 2 de cavalo, e dissesse, ó, aqui, pastor Juarez, que delícia. Dá aquela fungadinha assim, ó. Você vai comer? Você se sentiria tentado a fazer alguma coisa dessa? Mas só se tiver alguma dificuldade, né? Se tiver com muita fome. Mas nem assim, meu irmão. Então a tentação, ela é gostosa, ela é prazerosa. O diabo não vai vir para você, meu irmão, com um treco mequetrefe, não. Não vai vir com coisinha chinfrim, que você olha e fala, não. A Bíblia diz que quando Eva olhou para o fruto, os seus olhos saltaram.
O fruto saltava à vista. Chamou a atenção de Eva. Muito provavelmente Eva fez assim. Ou como faz a minha filha, quando quer comida. Saltou aos olhos de Eva. E assim é a tentação para mim e para você. Só que, meu irmão, o que a gente precisa entender é que servir a Deus, meu irmão, não é algo apartado de prazer. Não é algo que está longe de satisfação e de prazer. Tem muita gente, eu espero que não haja ninguém aqui, mas se houver, aprenda hoje, que pensa que servir a Deus é um martírio, que pensa que servir a Deus é um enclausuramento assim, longe de tudo, afastado de tudo, que não se pode fazer nada e uma série de coisas. E não é assim. Tem gente que diz que não, eu tenho que me mortificar, me deixar todas as coisas, não sei o quê, para as coisas de Deus, e porque lá eu tenho a bênção. Meu irmão, se essa bênção não te trazer prazer, se essa bênção não trouxer prazer a você, meu irmão, que raio de bênção é essa? A Bíblia diz que o jardim do Éden era o lugar de delícias, meu irmão, lugar de delícias, um lugar sensacional, meu querido. Então a bênção de Deus, ela é prazerosa sim, não tem esse negócio de que não tem prazer. Uma vez perguntaram para um pastor, disseram para ele assim, falou, puxa, deve ser um saco, né, ser pastor. Fala a verdade, deve ser um saco ser pastor. Ele falou, mas por que você pensa assim? Uai, pastor não pode beber, pastor não pode fumar, pastor não pode ir na baladinha, pastor não pode fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. E esse pastor, meu irmão, norte-americano, respondeu para aquela moça, aquela mulher que fez essa indagação para ele, dizendo, não, muito se engana você. Eu posso fazer tudo isso aí. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas não é nisso que está o meu prazer. Meu prazer não está nisso. Se o seu prazer está nisso, essa é a diferença. O seu prazer é diferente do meu. Existem tipos, então, de prazer, meu querido. O meu prazer está em servir ao Senhor. O meu prazer está em estar na casa de Deus, falar das palavras do Senhor Jesus e abençoar. Nisso está o meu prazer. Agora tem muito crente que fica lá igual aqueles, mas lá no Egito estava tão bom, tinha comida, tinha isso, meu irmão, que a sua ficha espiritual, olha que jurássico isso, hein? Sua ficha caia hoje em nome de Jesus. O mundo não é delicioso, meu irmão. As coisas do mundo parecem ser gostosas, mas o prazer que se encontra em Deus, nas coisas de Deus, são de longe muito mais prazerosas, meu querido. Muito mais satisfatórias e que provocam uma alegria tamanha que se sustenta independente das situações. A alegria do Senhor é a nossa força, meu amado. Agora tem gente que ainda está lá, vai, não vai. Meu querido, há prazer nas coisas de Deus. Há prazer em chegar mais cedo e passar uma vassoura em frente à igreja para que quando as pessoas cheguem, elas encontrem a casa de Deus limpa. Há prazer em quem chega mais cedo para montar essa mesa, porque hoje é dia de ceia. Há prazer em quem vem muito mais cedo para se preparar, para conduzir esse momento de louvor, para que você seja abençoado. Há prazer em dedicar tempo de oração para que pessoas sejam libertas. Há prazer em dedicar tempo da sua vida para abençoar aquele que está lá necessitado, chorando, esperando uma palavra amiga. Há prazer, meu irmão, em deixar o seu orgulho e a sua razão de lado para perdoar aquele que precisa do perdão. Há prazer em tudo isso, meu irmão. Deus se manifesta poderosamente e abençoa. Aqueles que ainda não venceram essas coisas estão aí se alimentando dessas porcarias que vendem por aí. Estão aí se alimentando do que o mundo acha que tem que ser. Estão aí preocupados com tantas coisas, enquanto aqueles que estão na casa do Senhor se alimentam das promessas, se alimentam de que o mal não chegará à sua tenda. Cai um aqui, cai outro ali, é corintiano na frente, é outro atrás, mas você não é atingido, porque a bênção do teu Deus é sobre a sua vida. Não é que Deus vai te abençoar, Deus já te abençoou, meu irmão. Então não há quem possa amaldiçoar a sua vida.
é o teu pecado que traz prejuízo para a sua vida. Essa é a primeira coisa, meu irmão, que a gente percebe vendo essa carta que João escreve a Pérgamo. Jesus dizendo e João vai lá relatando. É o seu pecado que pode provocar dano à sua vida. A segunda coisa que eu queria que você pensasse comigo é o que Paulo apresenta nas cartas de Coríntios. Ele diz o seguinte, que existem 3 tipos de natureza. O sujeito que é natural, o sujeito que é carnal e o sujeito que é espiritual. Existe o natural, o carnal e o espiritual. Quem é o natural, meu irmão? O sujeito que está aí nesse mundo, os ímpios, que não conhecem a Deus, nunca ouviram falar do Senhor, ou não se interessaram pelo Pai. São sujeitos naturais. Quem são os carnais? São aqueles que conheceram a Deus, entregaram a sua vida a Deus, mas vivem, agem, falam, pensam como quem não são de Deus. Pessoas que como se fossem do mundo. E os espirituais são aqueles que agem segundo o desejo do Espírito. Agem, oram, meditam. Você sabe por que muita gente, meu irmão, fica aí pensando que as coisas de Deus não têm graça? Porque começa a falar das coisas de Deus, só fala assim, mas tem que estudar a Bíblia, tem que jejuar, e tem que orar. E as pessoas pensam que isso é muito chato. Meu irmão, tem que vencer essas barreiras. Mergulha na palavra de Deus, você vai ver que delícia você conhecer mais e mais o Senhor. Você vai ver que gostoso você aplicar as coisas que aprendeu na sua própria vida. O problema é que muitos estão vivendo na carnalidade. Não são nem espirituais e nem naturais, mas vivem um pé aqui e um pé lá. E é por isso que Jesus, num dos seus momentos, ele disse o seguinte: não separe o joio do trigo. Sabe por quê? Porque é muito parecido. E pode arrancar quem não é. Vai arrancar gente errada. Deixa crescer tudo junto e depois a gente separa. É lá na frente que vai haver a separação. Porque existem os carnais. Os carnais. Que são de Deus, mas preferem viver como diz o mundo. Preferem viver como diz, a música. Podre, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então vai seguindo a vida. Vai esquecendo das coisas que Deus disse, porque aquele que não vive e não obedece ao Senhor, não vive nas promessas do Senhor, eles vão colher, você sabe o quê? O preço, meu irmão. Vão colher o benefício das suas atitudes. Balaque, meu irmão, foi lá chamar Balaão, você sabe o que ele fez? Ele estava plantando vento. E você sabe o que ele colheu? Tempestade. Quem planta, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, meus irmãos, tem muita gente que vive como quem não é de Deus. Já conhece a palavra do Senhor. Já ouviu, não uma, não duas, mas diversas vezes. Mas insiste em permanecer no jugo do pecado. Insiste em permanecer diante de situações e frequentando lugares que não são para você. Insistem em ter atitudes que não são atitudes de quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Insistem em ter grosserias, insistem em ameaça, insistem em destruição, em morte, e esquece que as palavras do Senhor são de vida e de esperança, meu irmão. Não vivem em compatibilidade com o seu Deus. Esses são as pessoas carnais. Esquecem a espiritualidade, botam isso de lado, porque não tem prazer, não achou e não encontrou prazer ali. Esquece que existe um prazer diferente ali. Amém, queridos? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Filipenses, nós vamos ver a partir do versículo 12.
Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Meus amados, existem pessoas que já cresceram, que já tiveram experiências com Deus, e que esse crescimento e essa experiência fez com que ele alcançasse uma situação, uma condição de maturidade. Existem outras que são recém-chegadas ao Evangelho, nasceram de novo, são recém-nascidos, e que vão ainda aprender, que vão ainda conduzir a sua vida, e elas têm um nível diferente de maturidade. E é por isso que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu continuo prosseguindo, meu irmão, eu continuo nesta caminhada, porque hoje você tem uma maturidade, hoje você tem um conhecimento, meu irmão, amanhã você vai ter um outro conhecimento, espero que maior, mais aprofundado, no seu envolvimento com as coisas de Deus, no seu interesse em mergulhar, meu irmão, em oração, em leitura bíblica, em aprendizado, em intimidade com o Senhor. Esse chamado que Deus faz para mim e para você. Agora, o que acontece, meu irmão, é que muita gente se acha suficiente. Ah, pastor, eu nunca pensei nisso, eu sempre fui dependente de Deus. Não. Até aí é palavra de crente, tá bom. Isso aí você me engana se quiser. Ah, Deus você não engana, não. Não. Muita gente se acha suficiente para determinar o que é certo e o que é errado. Muita gente se acha na condição do legislador, meu irmão, para dizer: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Quem é você para isso? Ah, pastor, mas Paulo, não que eu tenha alcançado, meu irmão, não acho que eu alcancei. Agora, num dos versículos, no versículo 15, por isso todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Meu irmão, ele está dizendo: eu não sei, eu não alcancei. Mas se eu penso diferente, porque eu tenho uma interpretação bíblica, certamente será diferente da sua em algumas questões, que certamente será diferente do vizinho, e assim vai, porque estamos crescendo. O problema disso, meu irmão, é que muita gente assume para si a condição de determinar o que é certo e o que é errado. Você sabe qual é o resultado disso? Sabe? Você vai parar numa tenda, vai tomar o vinho moabita, vai comer as frutinhas moabitas, vai se enroscar com as mulheres moabitas, vai nascer moabitinha, e você vai levar uma vida cujo benefício é resultado da sua escolha. Se você é quem dita as regras para a sua própria vida, você certamente, meu irmão, e aqui não é praga de pastor, não. A Bíblia tem um monte de casos assim. Eu vivi vários casos desses. Se você diz o que é certo e o que é errado, você vai acabar numa tenda daquela. Vai acabar se corrompendo. Vai entrar para a carnalidade e vai colher o preço de tudo isso. É por isso que Jesus começa essa carta dizendo: assim diz aquele que tem a espada na boca. A palavra, meu irmão. A palavra que
tem a capacidade de separar lá no mais profundo, no que a gente conhece hoje, talvez no nível atômico, não sei se tem mais profundo que isso, mas separar ali, olha, se ele pegar uma partícula de água, ele separa o hidrogênio do oxigênio. A palavra de Deus tem essa capacidade, eu e você não temos. Então, se a gente assume, a gente está comprando risco. Você se lembra o que Deus disse lá em João? Que nós estamos lavados pelo sangue, cobertos com o sangue do Cordeiro, nas mãos de Cristo, com as mãos do Pai sobre nós e o Espírito Santo selando tudo isso. E Deus disse, revesti-vos de toda a armadura, meu irmão. Se arme, meu querido, não anda desarmado que você vai levar. Tem muita gente que não está armado e está lá conduzindo a sua vida ao seu bel prazer. Sou eu que determino aqui. Quem é o dono disso aqui? Sou eu, rapaz. Né? Então é assim que funciona, daqui para frente, pá. Vai, se me permite a expressão, é tonto. Porque vai dar uma bela de uma testada na parede e ainda é capaz de virar para Deus e falar, oh Deus, cadê o Senhor? Como cadê o Senhor, rapaz? Você tem determinado o que é certo e o que é errado na sua vida? Se você tem feito isso, meu irmão, hoje, renuncie isso. Abra mão e assuma o que está na palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele sim nos guia em toda a verdade. Jesus disse para aquela igreja, tenho contra ti que tem aí no meio de vocês pessoas que estão vivendo nas doutrinas de Balaão, que fez com que meu povo fosse induzido a comer coisas entregues e ofertadas a ídolos e a se prostituírem. Foi através daquele momento que entrou a prostituição, meu irmão, entre o povo de Deus. Entrou o sexo ilícito. Lembra a bebida e o sexo? Quantas pessoas, meu querido, se enfiando em bebida. Há quanto tempo você está no Evangelho, meu querido? E ainda não aprendeu que essa é uma fraqueza que você tem? Não aprendeu ainda? Cigarro. Não aprendeu ainda que isso não é para você? Está causando mal para o seu organismo, causando mal à sua família, causando mal a outras pessoas. Não aprendeu ainda? O que precisa mais? Cair um raio do céu na tua cabeça e fulminar os últimos neurônios, talvez, que faltem? Presta atenção, meu querido, não é você quem determina as coisas, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que conduz a sua igreja em toda a verdade. O que você tem que fazer todos os dias é orar, clamar ao Senhor com o seu joelho no chão, para que Ele não te deixe desviar dos caminhos do Senhor, meu querido, porque se desviar, vai dar com a cabeça na parede. Não tem escapatória não, meu irmão, e aí é por sua conta e risco. Não se armou, não se preparou, vai levar. Não é você quem determina as coisas, é o Senhor. E se nós continuássemos lendo a carta a Pérgamo, lá dizia que aos vencedores darei do meu maná escondido. O que Deus está dizendo para aquela igreja, vocês estão comendo lixo aí, ó. Vocês estão se alimentando de tranqueira. Mas aquele que resolver ter intimidade comigo, aquele que de fato abrir os olhos e parar de olhar para essas coisas que não têm valor, mas vir para o meu caminho, vir aqui adorar ao Deus o único verdadeiro, darei a você do meu maná escondido, meu irmão. A preciosidade, o alimento precioso que Deus não dá para qualquer um, não, meu querido. Ao que vencer, darei do meu maná escondido. E ele diz mais. Ele diz o seguinte, que você vai ganhar uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca estará escrito um nome que é seu e que ninguém conhece esse nome, a não ser Deus e você. Não vai estar lá escrito Pastor Rodrigo, não vai estar escrito Tonhão, vai estar um outro nome que é só conhecido por você e por Deus. Meus irmãos, essa pedrinha branca, no tempo de Jesus, ela tinha duas finalidades. A primeira delas, a pedrinha com o nome, ela era usada num julgamento. E o réu que era absolvido, ele recebia uma pedrinha branca com o seu nome.
para que quando estivesse andando, qualquer um que dissesse, mas olha lá, aquele lá, ele sacava a pedrinha, opa, não sou mais, estou absolvido, já foi. Ou quem diz, estou absorvido, já foi. Essa pedrinha branca também era usada para uma outra coisa. Se estivesse tendo uma festa, meu irmão, e essa festa fosse muito restrita, só para as pessoas mais importantes, só para VIPs mesmo, essas pessoas receberiam pedrinhas com o seu nome para apresentar na entrada. Eu posso entrar, está aqui minha pedrinha. Não é qualquer um que entra, mas havia uma pedrinha branca. Meu irmão, quando eu leio esse texto de Filipenses dizendo que prossigamos todos nós na condição que nós já alcançamos, na perfeição que nós já alcançamos, eu vejo essa pedrinha, eu vejo esse maná escondido, especial, Deus dizendo, eu tenho algo que é só para você, eu tenho algo que não, o pastor Aguiar não vai saber, é só para você, eu tenho algo que é íntimo, é pessoal, é particular, de Deus com você, meu irmão. Mas esse é para quem vencer. Esse é para quem avançar, prosseguir, deixar as coisas de lado, meu irmão, e se entender com o Senhor. Meus amados, a minha oração nessa noite é para que Deus reacenda o fogo do Espírito, meu irmão, no nosso interior. Para que cada um, meu querido, seja uma fornalha acesa pelo Espírito Santo. Porque esse fogo, meu querido, todo lugar que a gente vê o fogo na Bíblia, ele é um fogo que ele traz o juízo. Ele traz, meu irmão, a purificação. Ele taca fogo, meu irmão, em tudo aquilo que não presta. Se tacar fogo, meu irmão, no mato, você vai ver, é a árvore queimando, é toco queimando, é um monte de coisa, vai arder. Então cuidado se você orar comigo nesse sentido, porque vai arder. Porque o fogo purifica. Mas, meu irmão, tira as coisas de Balaão da sua vida. Tira as coisas desse mundo que você ainda não conseguiu, meu irmão. Deixa de seguir contos e mais contos que se tem por aí. Deixa de olhar para as coisas como se elas fossem muito mais prazerosas do que as que Deus colocou para você. Porque não é, tem um prazer diferente. Aquele que já participou de uma obra missionária, aquele que já teve a oportunidade de trabalhar para o Senhor, seja lá fazendo o quê? Como eu já ouvi testemunhos de quem já limpou banheiro, de quem já arrumou quarto e se sentiu tão, mas tão feliz. Sabe de onde vem essa felicidade, meu irmão? Do trono do Senhor. Aleluia! Sabe de onde vem essa alegria que entra momento ruim, entra momento bom, sai momento bom, entra momento ruim de novo, entra um pior ainda e ela não sai. Você sabe por quê? Porque bem-aventurado é o pobre de espírito. Aleluia. Essa noite, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda de uma vez por todas que não tem diabo, não tem demônio, essas coisas lá, está tudo por aí, é verdade, existe. Né? E influencia, atua no mundo, faz um monte de coisa, mas a única coisa que pode causar dano à sua vida, à sua felicidade, à sua condição de paz, meu irmão, é o seu pecado. Então nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos cear, que você reflita sobre a sua vida, que você consiga gerar compromisso sincero com o Senhor nessa noite, não é com a igreja, não, é com Deus, meu amado, de ter uma vida íntegra diante do Senhor, de abandonar as coisas que são do velho homem, meu irmão, deixar essas coisas. Nós lemos no início, o que traz a impureza, o que torna o homem impuro não é o que ele come, mas é o que sai do coração. Vamos orar para Deus lavar, meu irmão, trocar esse coração que a gente tem, em nome de Jesus. Fique de pé. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela condição que o Senhor nos dá, ó Deus, de sermos encontrados filhos, Pai, filhos por adoção. Deus, co-herdeiros com Cristo, Pai. Obrigado, Jesus, por ter resgatado, Deus, a nossa vida
do lamaçal de pecados, que o Senhor nos tirou da morte, Pai, e nos colocou na vida, através, Senhor, da obra da graça, Pai. Obrigado, Deus, pela salvação que alcançou os nossos lares, Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, aqueles que ainda andam, Senhor, na carnalidade, Deus, avançando, Pai, nas obras da carne, se esquecendo, Pai, dos ensinamentos, se esquecendo das condições que Cristo nos ensinou, Pai, se esquecendo de revestir-se com toda a armadura, se esquecendo de preparar-se para as guerras e batalhas, mas sendo vencidos pelo diabo, pelas obras deste mundo. Pai, em nome de Jesus, a todos esses, Deus, Pai, em nome de Jesus, fortalece, Pai, as suas pernas, fortalece, Deus, toda a musculatura, que se coloque de pé em nome de Jesus, restabeleça a dignidade, Pai, restabeleça, Pai, a fé. Deus, enche com teu Santo Espírito, Pai, faz com que a chama se reacenda, Pai, dentro de cada um de nós, Deus, e que este fogo, Pai, do Espírito Santo purifique, Deus, as nossas vidas, tire de nós toda a mácula do pecado, arranque de nós, Pai, tudo aquilo que nós carregamos deste mundo, Pai, toda a culpa, Senhor, tudo aquilo que não é nosso, Pai, não provém do Senhor, tira, Deus, lava, Senhor, cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Traz à memória, Pai, toda a situação que ainda tem prendido, Senhor, pessoas, Pai, tornado, Pai, cada um cativo, Senhor, Deus, porque falta perdão, porque falta, Senhor, uma atitude, Deus, misericordiosa, porque falta, ó Deus, aplicar algum dos teus ensinamentos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Dá, Senhor, a cada um dos teus filhos a condição, Deus, de serem libertos, Pai, de cada uma dessas cadeias, de serem libertos, Pai, pela verdade que é Cristo Jesus, Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, traz, Pai, sobre a tua igreja o perdão, Senhor. Traz, Senhor, o desejo de reconciliar, Senhor, não mais causar separação, danos, prejuízo, mas, Deus, a reconciliação, não pagar mais o mal com o mal, mas retribuir com o bem, Senhor, o bem que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá essa condição a cada um dos teus filhos, que todos possam rejeitar, Senhor, as obras de Balaão, que todos possam rejeitar o engano de profetas que não falam em nome de Yahvé, que falam tantas bobagens por aí e têm ludibriado muitas pessoas, mas que possam nessa noite ouvir a voz do teu Santo Espírito, Pai, e caminhar no sentido do Senhor, retornando ao lugar onde caíram e restabelecendo todas as coisas, recomeçando a jornada. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, renova, Pai, a nossa fé, renova a nossa esperança, renova, Senhor, a força, a convicção. Pai, em nome de Jesus, traz fôlego novo, Pai, para te servir. Traz, Senhor, o renovo, Pai, para essa jornada, para essa caminhada. Abençoa, Pai, as famílias que tanto têm sofrido, Pai, pela injustiça, pela falta de moralidade. Senhor, tantas pessoas andando por caminhos errados e trazendo maldição, desgraça para a sua própria família, para a sua própria vida e a sua própria casa. Nessa noite, em nome de Jesus, desfaz as obras do diabo, Pai. Derruba, Senhor, toda ação demoníaca, Pai. Em nome de Jesus, traz a lucidez a quem ainda está cego, a quem não está enxergando, Pai. Em nome de Jesus, limpa os olhos, Pai. Abra os olhos espirituais da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, faz o teu milagre, Senhor, acontecer. Manifesta da tua graça neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Papai, nós clamamos ao Senhor, pedindo, Pai, a tua misericórdia, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, Pai, que se compadeça de cada um de nós. E em nome de Jesus, Pai, nos tome pelas suas mãos, Pai, nos carregue no colo, Pai, nos ajude nessa jornada, Pai. Nós carecemos da tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda, Deus, não entenderam que é o teu Santo Espírito que nos guia por toda a verdade, nessa noite, Deus, possam renunciar à sua razão, possam renunciar, ó Deus, o seu entendimento, a sua inteligência, o intelecto, Pai, para se submeterem ao Senhor.
A tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que possamos todos nós, Pai, nos sujeitarmos ao Senhor, rendermos, Pai, aos teus pés, ofertarmos a nossa vida ao Senhor, Pai, não mais com miséria, Deus, não mais com carnalidade, não mais como aqueles, Pai, que têm andado por esse mundo e admirado tantas coisas, olhado para as mulheres moabitas, olhado para o vinho moabita, para essas tendas que trazem um prazer falso, um prazer que não é duradouro. Pai, que todos possam se regozijar na Tua presença, todos possam, Pai, encontrar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Pai, revela a Ti mesmo a cada um de nós nessa noite. A Tua palavra diz, Pai, para aqueles que ainda têm dúvidas, entendimentos diferentes, que procurem ao Senhor, e o Senhor há de revelar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, se revela, Pai, a cada um de nós nessa noite. Traz a memória, Deus, traz, Senhor, a lembrança daquele dia penoso, daquele dia, Deus, em que nós matamos uma pessoa com as nossas palavras, que nós matamos alguém, Deus, com a dureza do nosso coração, que nós agredimos, que nós ofendemos, Pai, que nós fomos estúpidos. Deus, em nome de Jesus, traz à nossa memória esse dia, Pai, e nos ensina o caminho certo, Pai, nos ensina o caminho correto, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua misericórdia seja sobre a Tua igreja, sobre cada pai, sobre cada mãe, cada marido, cada esposa, cada família neste lugar, Deus. E que todo o intento do diabo caia por terra em nome de Jesus. Que não haja aqueles que caiam, Deus, nas ciladas, Senhor, do inferno, mas que todos nós estejamos revestidos com a Tua armadura, preparados, Pai, para guerrear neste mundo, Deus. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, a lucidez, Pai. Abra os olhos, Pai, em nome de Jesus, que possamos caminhar, Senhor, de glória em glória, na Tua presença, porque mais vale um dia na Tua casa, Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mais vale esses momentos preciosos, Pai, na Tua presença, Deus, do que um churrasco, Pai, do que uma festa, tantos outros lugares, Pai. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós cremos, Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, há de revigorar, Senhor, todas as pessoas. Nós cremos, Deus, que o Senhor nessa noite vai trazer, Senhor, o entendimento, Pai, àqueles que ainda precisam, Pai, a todos nós que ainda carecemos, Pai. Deus, nos conduza, Pai, nessa jornada. Nos leva, Senhor, nas asas do Teu Santo Espírito. Pai, cada um, Pai, que ainda tem dificuldade, Senhor, com bebida, cada um que ainda tem dificuldade, Senhor, no vício, seja de cigarro, seja de droga, seja, Deus, de qualquer outra coisa, Pai, videogame, televisão, Pai, tantos e tantas coisas que têm colocado cativos os Teus filhos, Pai, para todos esses, em nome de Jesus, no poder miraculoso, Pai, no agir no impossível do Senhor, Pai, faz uma obra de restauração, liberta, Deus, traz a cura, traz a libertação, age, Deus, com misericórdia neste lugar, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus, Pai, que não haja, Deus, mais mau hálito de bebida, mas que hajam, Deus, bocas que Te louvam, que Te exaltam, que glorificam ao Teu santo nome, pessoas libertas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa as famílias neste lugar, cuida, Senhor, protege, tantas têm sido as investidas, Pai, para derrubar, Senhor, as famílias, tantas pessoas que têm sofrido, chorado, vivido momentos difíceis, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, age, Senhor, no favor da Tua igreja. Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos assim, Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome
ceia, eu convido o pastor João. graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas e nesse espírito de adoração, nesse espírito de louvor e adoração. Nós vamos nesse momento agradecer a Deus por esta oportunidade, amém, de sentarmos a essa mesa, sentarmos a este banquete, sentarmos à mesa do Senhor nesta noite. Eu queria ler essa passagem que costumamos ler todas as santas ceias, mas eu gostaria que pudéssemos meditar rapidamente nessa situação, nesse contexto em que o Senhor nos ensina, que o Senhor ensinou, e aqui Paulo está ensinando a igreja a esta celebração. E em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão, e depois de ter dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha. Por esta razão, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, esperei um pelos outros. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, esperei um
pelos outros. Amém? Eu li devagar aqui, irmãos, e essa versão, ela está um pouco diferente, mas eu li devagar para nós meditarmos em alguns pontos. Aqui, quando o Senhor fala da ceia, Ele nos remete ao passado. Quando Ele fala da ceia, Ele nos remete à cruz. A palavra do Senhor nos ensina: quando fizerdes, fazer isso em memória de mim. Bebei, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele nos remete à cruz. A ceia é para nós nos lembrarmos da cruz, nos lembrarmos da obra, nos lembrarmos do pão, do corpo que foi Cristo, do cálice, do vinho que foi o sangue derramado por nós. E aqui Paulo está exortando a igreja. Ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo, se é digno. E aqui que Paulo está dizendo, ele não está falando se você é digno ou não é digno de tomar a ceia. Existe um contexto aqui que Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios por uma situação específica, e por isso ele traz isso. Ele não está colocando em questão se você é ou não é digno, porque nenhum de nós seríamos dignos. Hoje nós sentamos a ceia do Senhor, porque o sangue do Cordeiro nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas aqui existiu uma situação em que a igreja, ela fazia esta ceia, onde nem todos sentavam à mesa da mesma forma. Os ricos ficavam de um lado e os pobres ficavam de outros. Uns tomavam em taças, em cálices de ouro, Outros tomavam em copos de barro, potes da sica, extrato de tomate, vai saber o quê. Uns tinham uns banquetes enormes e outros passavam fome. Muitos morrem, muitos estão doentes. E ele aqui no final ele conclui: bom seria que um esperasse um pelos outros. E se a palavra de hoje foi que a única coisa que pode te condenar, a única coisa que pode te trazer prejuízo é o seu próprio pecado, um dos maiores pecados que nós podemos cometer é sentar à mesa do Senhor e ter no nosso coração algo contra o nosso irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É isso que Paulo estava repreendendo a igreja. Ele não estava dizendo se você tem ou não tem condições, se você é ou não é digno de tomar a ceia. Mas, examine, pois, o homem a si mesmo. Você tem tratado o teu irmão de maneira igual? Será que hoje você pode sentar à mesa do Senhor da mesma forma? Será que você está aí louvando, adorando e fazendo sacrifícios e falando mal? E desejando o mal de alguém? Intentando o mal? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai, reconcilia-te com ele, depois vem e entrega a tua oferta ao altar. É isso que Paulo estava dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se a única coisa, como foi pregado nessa noite aqui, se a única coisa que nos condena é o nosso pecado, hoje o Espírito Santo diz para você: examine o teu coração. Examine o teu coração. E que o Espírito Santo possa ministrar na tua e na minha vida. E que nós possamos nos arrepender, como diz, em memória de mim, que possamos olhar para a cruz e nos arrependermos. Mas olhar para frente, porque a palavra que diz, até que eu venha. É por isso que toda vez sentamos à mesa, porque nós olhamos para a cruz e pedimos: Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados.
mas também celebramos porque nós estamos declarando: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, e faremos isso até que Ele venha. Mas que o Espírito Santo te ministre o teu coração hoje, como nós lemos na palavra do Senhor, que você possa sentar à mesa hoje com o coração sincero diante de Deus. Examine, pois, o homem a si mesmo, se é digno de comer e de beber do meu sangue e da minha carne. Amém? Nós vamos orar pelo pão, vamos orar pelo vinho, e que o Espírito Santo de Deus, que você agora é você com Deus. Você vai sentar numa mesa, querido, dos filhos, daqueles eleitos, daqueles que terão, uma pedrinha branca com teu nome, mas que você possa chegar com as suas vestes e com teu coração sincero diante de Deus. Examina o teu coração, que não seja obra morta, querida, mas se há algo no teu coração que você tem que entregar a Deus hoje, que você possa colocar diante do Senhor com um coração sincero e possa sentar e cear com alegria. Amém? Vamos orar. Orar pelo pão, pelo vinho. Pastor Guiar, orar pelo pão. Pai amado, depois de ouvirmos a Tua palavra, nos prepararmos agora, Senhor Deus, espiritualmente, para participar desse grande banquete, só podemos Te agradecer, Senhor Deus, o privilégio de sentar à mesa com o Senhor. A Tua igreja hoje, Pai, eu tenho certeza, Senhor Deus, que o Espírito Santo falou fortemente aos nossos corações e nós estamos ansiosos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é Deus perdoador, que o Senhor já nos perdoou de todo o nosso erros, aquilo que nós praticamos, mas agora, Senhor Deus, agradecemos porque um dia o Senhor deu ao Teu Filho e aqui estás, o pão que representa o pão da vida, Senhor Deus, o pão feito pela mão do homem, mas agora nós olhamos para esse pão, é o pão que nos dá a vida, Pai, o Teu Filho amado que representa o pão da vida, que nós vamos participar agora, Senhor Deus. Para isso nós pegamos esse pão, Pai, e erguemos aqui para que o Senhor os abençoe e nós consagramos ele a Ti, Senhor Deus, para que nós possamos tomar e sabendo que estamos tomando do Teu corpo, Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, eis aqui o cálice, Senhor Deus, que representa aquele sangue derramado na cruz, o sangue da nova e eterna aliança. Senhor Deus, esse sangue que revestiu, nos lavou, aqueles que estão arrependidos, Senhor Deus, eles já estão purificados e já estão podendo sentar à mesa por causa desse sangue, Senhor Deus. Esse sangue maravilhoso, Senhor Deus, um precioso. Agora nós vamos tomar dele, Senhor Deus, em compromisso contigo, de sermos, Senhor Deus, uma nova criatura verdadeiramente em Cristo, Pai, para dizer, Senhor Deus, ao mundo que o Senhor enviou Jesus, e num só coração, Pai, nós vamos tomar desse cálice, Pai, depois de participar do pão, vamos tomar desse cálice, e nós consagramos ele a Ti, Senhor Deus, consagrando a Ti, em nome de Jesus.
Todos pegaram pão e vinho. Amém? Alguém ficou sem pão, sem o vinho? Amém? Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para comer e cear, esperai um pelos outros. Que isso seja verdade no nosso meio. Que nos adianta fazer a obra, ganhar o mundo, papai. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Sabe quando o Senhor celebrou essa ceia? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele sabia que seria traído por aqueles que ele estava servindo. Mesmo assim, ele perdoou, ele serviu, ele se entregou. Aleluia. E mais à frente ele diz: então examine, pois, o homem a si mesmo. Ah, pastor, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar. Foi na noite que ele foi traído, que ele celebrou, que ele perdoou. Aleluia. E sentou à mesa. Amém. Pai, fecha seus olhos, curva a sua cabeça. Que verdadeiramente possamos esperar um pelos outros. Isso significa andarmos juntos. Não só louvarmos, não só adorarmos, não só cantarmos, não só servir, mas andarmos de coração, andarmos nesta nova aliança. Este é o meu sangue, que representa uma nova aliança. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este privilégio, Pai. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Ah, Senhor, descortina os nossos olhos e traz entendimento ao nosso espírito, à nossa alma. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, continue, Deus, Senhor, a interceder com gemidos inexprimíveis. Pai, para que haja perdão no nosso coração, para que possamos, Senhor, verdadeiramente, Pai, aleluia, sermos Teu Filho. Que possamos, Senhor, liberar os perdão, Senhor. Pai querido, aqueles, Senhor, que nos magoaram, aqueles, Senhor, que nos fizeram mal. Abençoamos, ó Deus, os nossos inimigos. Pai, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Deus, por este privilégio de sentarmos à Tua mesa nesta noite. Senhor, e em memória de Ti, pela Tua obra na cruz, aleluia. Senhor, bebemos e comemos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Obrigado, Pai. Aleluia. E depois de ter dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Comamos todos. Obrigado, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Do mesmo modo,
Depois de comer, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Senhor, como é lindo sentar, Senhor, à tua mesa com essas vestes brancas. Oh, obrigado, Deus, porque fomos lavados e remidos, Senhor, por este sangue. Ah, Senhor, em Ti somos um, Senhor. Em Ti somos um só Espírito. Ah, Senhor, uma só igreja. Senhor, e sentamos, ó Deus, nesta mesa, Pai, em memória de Ti. Obrigado, Senhor. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cercado, Senhor, as nossas vidas com os Teus anjos. Oh, aleluia. Para nós encerrarmos aqui, eu ia convidar a Patrícia e o Douglas, que já está aqui. Eles fizeram essa semana 6 anos de casamento. Então esse casal, né, que é uma bênção nas nossas vidas aqui. Eles estão hoje aqui celebrando aí, né? Hoje nós já é o aniversário de casamento. Eu queria estar orando, irmãos. A gente, como Igreja Batista da Família, nós sabemos que o inimigo não tem dado descanso para destruir lares. E eu sei que são 6 anos de bênção, mas tem muitos momentos que o inimigo tentou se irandar, mas o Senhor é vencedor. O Senhor faz vocês vencedores. Então, esse momento nós não podemos deixar de celebrar, irmãos. O seu casamento, cada ano que o Senhor permite que você esteja junto com a sua esposa, com o seu marido, celebre. Porque é um ano de vitória que o Senhor dá, a despeito de todas as lutas que o inimigo tenta para derrubar. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo Douglas, pela Patrícia. Obrigado pela essa família, pela Clarinha. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor colocou o coração de um a bater mais forte para o outro e transformou esses sonhos num casamento, num lar, numa família. E hoje eles são bênçãos aqui na nossa igreja. E eu espero, Senhor Deus, o Senhor continue guardando essa vida deles, dando sabedoria para ambos, para saber entender um ao outro. Naqueles momentos que o inimigo vem para derrubar, eles olhem para a cruz e sabem que o Senhor já venceu todas as nossas lutas. E eles não desistam de lutar pelo aquilo que o Senhor uniu. Que esse casamento, Senhor Deus, seja sempre bênção para um para o outro, Pai. Que eles possam saber que o Senhor não os uniu por acaso, Pai, mas o Senhor tem grandes propósitos. E nesse lar, Pai, a Clarinha é um exemplo do Teu amor na vida deles, Pai. Que eles possam colher desses frutos todos os dias, sabendo do Teu amor, Pai. Guarda esse, Pai. Guarda, Senhor Deus, os corações e continue fazendo eles fortes para vencer todas as lutas que vierem, porque o Senhor já venceu elas por nós. Nós Te agradecemos por esse casamento, Senhor Deus, por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais vocês. Amém. Vamos estar encerrando então. Fiquem em pé para nós darmos a nossa bênção apostólica. Irmãos, nós cantamos aqui hoje um louvor diferente,
Deus é fiel, lembra? Deus é fiel. Então, você não imagina como que é importante nós cantarmos isso todos os dias, sabendo que na sua luta, amanhã, segunda-feira, Deus é fiel. Terça-feira, Deus é fiel. E você vai ver quanto que é bom a gente lembrar que você tem coisas que você não imagina que Deus está sendo fiel. Se Deus é fiel na sua vida, na minha vida, vamos ser fiel a Deus também? Eu convido todos vocês que estão aqui hoje, estarem domingo que vem de novo, amém? Amém. Seja fiel a Deus. Fala assim, não, se Deus é fiel na minha vida, também vou ser fiel aos cultos também, vou estar sempre na casa do Senhor. Então repita comigo, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça, que a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e todo sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Uma semana de bênção para vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Encerrando, hein? Deus é pra fiel. Encerrar. Deus é fiel.